Eba, networker! Bom, olá, mais uma live da reciprocidade. Hoje nós vamos falar com um dos maiores mentores e formador de mentores do Brasil, porque eu entendo que a mentoria é determinante para a advocacia, principalmente nos dias de hoje. Então eu vou até salvar aqui a mentoria e a advocacia. Boa noite. Oi, Boa noite, Fabiana, tudo bem? Boa noite, Marco. Você tá bom? tudo bem? Tudo bem? Então, Seja muito. como é que está a minha iluminação? Precisa mais ou menos? Não, para mim tá perfeito, Marcos. É? Tá ok, Tá tá tudo ótimo, bem. tá ótimo. Tá legal. Agradecer ao pessoal que está entrando aqui, o Washington, a Fabiana, agradecer o pessoal, o Armando, e tem bastante gente que está entrando aqui que vai nos acompanhar. Oi, Fabiana, boa noite. Porque afinal de contas, Marcos, eu estou tendo o prazer de te receber, um dos maiores mentores e formador de mentores do Brasil. Eu tenho que dizer isso, porque é verdade, vá. Não seja modesto. E você, a gente até está fazendo aí, o Marcos é maravilhoso. O pessoal, o É, Flávio também do RH. Pessoal, eu vou pedir desculpas se eu não citar nominalmente cada um de vocês que estão entrando, porque eu fico tão envolto com o nosso convidado que às vezes passo, mas pode mandar perguntas que a gente vai responder na medida do possível, né, Marco? A gente sempre faz questão de atender todo mundo, de ter essa interação. Então, como eu ia dizendo, eu vou dar um panorama geral e já vou deixar você falar. Quero te agradecer imensamente por você ter conseguido dispor de uma hora aí da sua agenda tão apertadinha, com tantos compromissos, para me atender aqui e atender a nossa audiência do não, Enchendo a mas Banca, Marcos. foi agendado antes, né? Tá tudo bem. Que legal. Marcos, bom, como você sabe, a gente tem no Enchendo a Banca, eu e o meu curso, a minha mentoria, a gente tem esse valor de contribuir com a carreira do advogado, porque o advogado ele se forma técnico em direito e o que está por trás dessa carreira a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos. Eu quero ser um facilitador desse processo e você, como um grande mentor que é também. E eu entendo que a mentoria hoje, neste momento que a gente está vivendo, de tantas incertezas, é ainda mais importante para a carreira, não só do advogado, mas de todos os profissionais que estão no mercado. Né? É engraçado que, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, muito habitual contratar mentores, inclusive, e aqui no Brasil uma coisa que está um pouco ainda engatinhando. Então, Marcos, sem mais delongas, eu quero que você se apresente, conte a sua história, conte também um pouco do Instituto Olos, que é essa tua missão maravilhosa, e o palco é seu. Chega de falar. Tá Agora, bom, Marcos muito obrigado, Eduardo. Poxa, um prazer estar aqui. Wunderlich. Marcos Wunderlich. Wunderlich. Isso, isso. Meus avós vieram da Alemanha ainda, por isso, né? Então é um nome alemão. E então queria cumprimentar todos que estão aí. A minha filha está aí, né? A minha Seja sobrinha está aí, bem-vinda. né? O João Vitor também está aí. Muito obrigado, né, para o pessoal que está entrando. E então eu sou, digamos, eu sou formado em engenharia mecânica, né? E trabalhei como engenheiro, mecânico e tal. Mas agora eu digo assim que eu estou como engenheiro humano, de tanto lidar com gente, pessoas já há quase 40 anos. Então, é muito bom eu ter a visão técnica do mundo e a visão também da visão humana. Porque é como você falou, né, Eduardo? Por trás da profissão de uma pessoa, assim, tem os bastidores, né? E os bastidores, eles sempre são no mundo relacional, porque o mundo técnico ele é fácil, né? Ele é, digamos assim, bastante fácil, você vai se atualizando tecnicamente, não tem muito problema, tá? Mas a questão sempre é o fator humano.
onde, digamos, principalmente as pessoas de formação técnica, eles têm uma dificuldade relacional, né? Então, eu, por exemplo, quando fui trabalhar como engenheiro, fui demitido por incapacidade relacional, sabe? Olha só. Eu fui disponibilizado ao mercado, entendeu? Tá? E aí me acendeu a luzinha que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Aí eu fiz mentoria com um casal, assim, que realmente me ajudou muito e me encaminhou para o mundo humano. E faz 28 anos que eu montei o Instituto Olos, né, em Florianópolis, no sentido de ter uma metodologia adequada para o desenvolvimento de pessoas. E aí surgiu, na época, o processo de coaching e de mentoring, né? Coaching e mentoring veio para o Brasil nessa época, lá por 93, 94. E aí eu fui adequando toda a minha metodologia para o processo de coaching, né? Que estava em alta na época. Mas o coaching agora, depois de 20 anos, 25 anos, ele, de uma certa forma, ele teve um crescimento e ele está na curva descendente agora. E agora está subindo a mentoria. A mentoria está vindo com tudo. Até como você falou, né, Eduardo? As pessoas hoje estão vivendo um outro tempo, os paradigmas mudaram muito, e esse tempo que a gente está passando são tempos realmente bicudos, não é? Tempos de muita dificuldade, né, para as pessoas. Então, a mentoria se torna mais evidente, porque a mentoria trabalha o ser humano, trabalha a felicidade, trabalha as questões relacionais, tá? E, então, é algo um pouco mais abrangente do que a metodologia. E, assim, o coaching, de uma certa forma, está deixando um pouquinho, ou está abrindo espaço para a mentoria. Eu me formei, eu agora estou formando mentores, né? Minha formação é formação de mentores para que eles possam beneficiar pessoas, tá? E aí entra um pouco a tua questão, né? Que você trabalha com advogados, e os advogados também são profissionais como engenheiros, como médicos, e tem também por trás lá um pano de fundo lá que precisa ser também alimentado e visto, né? Então, a mentoria, ela pode ser uma mentoria para que os próprios advogados tenham um melhor desempenho, mas o advogado também pode se tornar um mentor de seus clientes, sabe? Então, acho que aí está o pulo do gato. O advogado, ele pode se tornar um mentor e ter o quê? Um trabalho diferenciado aos seus clientes. Então, esse seria o grande ponto, né? Grande ponto. Tá? Deixa eu te perguntar, Marcos. Você me disse que. Olha, segunda-feira eu entrevistei a Sidônia Faustino, que é portuguesa, e veja só como não é coincidência o que você está dizendo. A Sidônia, ela é engenheira de produção e Sim. ela foi estudar desenvolvimento pessoal justamente porque tinha uma pessoa que trabalhava, ela foi trabalhar com o pai inicialmente, que o pai é o grande produtor de suínos, e ela Aham. foi trabalhar com o pai e ela não se relacionava com uma pessoa que era muito importante naquela estrutura profissional do pai dela. E aí ela foi Sim. buscar também há mais de 20 anos atrás esse desenvolvimento. Então o que você está dizendo é absolutamente. Acho que acontece com a grande maioria dos profissionais médicos, engenheiros e advogados. Porque, por incrível que pareça, o advogado é um profissional de humanas, mas ele ainda tem muita dificuldade nesse que você chama de bastidores, né? E aí me conta isso aqui. A tua virada de chave foi quando você passou por um processo de mentoria, é isso? Conta mais um pouquinho para mim sobre isso, até você chegar no Instituto Olos. Foi assim. Eu tive, digamos, eu fiz um curso e uma mentoria também com um casal de amigos, né, que eles foram meus mentores. Então,
E eu estava assim com a minha vida totalmente estourada, tinha sido demitido, e minha vida a dois também estava muito ruim, etc. Eu disse, bom, eu preciso de ajuda. E aí foi quando eles colocaram assim um novo mundo para mim. De repente, essas pessoas elas tinham uma capacidade de me mostrar um novo mundo, tá? Ou seja, eles mudaram a minha forma de ver o mundo, que a gente chama hoje, né, de visão de mundo, ou mais modernamente, hoje a gente chama isso de mindset, né? Se você quiser dar uma Mindset. caprichada, tem que falar mindset, né? É bonito, mindset. Tá? Então, então é isso. Porque isso é evidente, né? Porque se você tem uma forma de ver o mundo, isso vem de um condicionamento que você recebeu a vida inteira. Então, os conceitos que foram internalizados, o que a gente leu, o que a gente estudou, e a gente passa a ver o mundo por esse prisma, né? E você não tem outra visão de mundo a não ser através daquilo que você já sabe. E se você não foi apresentado para alguma coisa, você não sabe aquilo. Então, se você não foi apresentado para um bom relacionamento humano ou para determinados aspectos mais focados da vida, você começa a ter uma vida totalmente desfocada, mas você só aprendeu isso. E foi ali que esse casal me mostrou assim que eu tinha que eu sofria de uma doença, né? Que essa doença se chamava noofagia, né? Então, a noofagia significa a mente comida. Facos é comer. Noos é mente. Eu tinha mente comida. Quer dizer, eu tinha mente comida por toda a sociedade, por tudo que estava aí, e a minha visão era extremamente limitada. Ou seja, eu só sabia coisas muito limitadas. E foi aonde que eu consegui, né, romper com essa visão, e eles me mostraram uma visão ampla de mundo, né, uma visão em que a gente faz parte do planeta, que a água está na gente e a água está no planeta, o calor está no planeta, está em mim, né, os vegetais se transformam em alimento, que se transformam em mim, que se transformam em energia, que se transformam em pensamento. Então você começa a ver que você e o planeta, vocês fazem parte de algo maior, e que nós somos indissociáveis do todo universal. Então, o todo e eu somos um. E aí disse, caraca, meu, mas será mesmo? Porque a minha visão era assim, né? Eu tô aqui, você tá lá. Eu tô aqui, a natureza tá lá. Era tudo dividido. É mais ou menos na engenharia, E tudo é cada um por si, dicotómico, né? né? E cada um por É, si. ou um ou outro, né? Então, isso ficava assim nas empresas também, onde eu trabalhava, né? Certo e errado, bom e mal. Esse pessoal de produção, esse pessoal de vendas, aquele pessoal. Então, esse pensamento gerava divisão. Mas era o que a gente conhecia, sabe? E você não tinha uma visão de integração dentre as várias áreas, um ajudar o outro e criar o processo de sinergia, né? Não tinha essa visão. Então, essa é uma ampliação de visão. Então, se você quiser, por exemplo, se uma pessoa quiser mudar o seu aspecto de vida, quiser melhorar a sua profissão, ele vai ter que mudar, em primeiro lugar, a sua mente. Né? Em primeiro lugar, a mente. Não tem como fazer uma mudança sem que ele tenha um novo olhar para o mundo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A mentoria ela se baseia tudo nisso. Um mentor, ele começa a detectar qual é o mundo que a pessoa vê, que problemas gera, porque aquela visão também gera problemas, tá? E a pessoa está presa naquele problema, e apenas uma nova visão mais ampla e mais aberta é que poderia, digamos assim, pode levar com que a pessoa solucione seu problema. Tá? Sensacional. E Isso é aí, fantástico. você passou pela mentoria e já abriu o instituto em seguida? Como é que foi? Não, ou não? Você continuou Não, como eu estudei, engenheiro? daí eu estudei com esse pessoal, né? Eu estudei alguns anos com eles e acompanhava os cursos deles, etc. E, de repente, eu me senti pronto e aí eu fui para Florianópolis, trabalhei com treinamento, desenvolvimento de pessoas e montei o Instituto Olos, já com essa visão, sabe, de ter instrumentos amplos, abertos, que a gente chama de holísticos, sistêmicos,
sabe? Para que as pessoas pudessem abrir a sua mente. Esse era o principal ponto, né? E foi o que eu comecei a fazer. E faço isso já há 40 anos. Só isso, só isso. É, só isso. Depois que eu digo que você é um dos maiores mentores do Brasil, você não quer aceitar que eu fale isso? Você fica bravo comigo? Não, não fico Porque. não. Cada um me vê do seu jeito. Mas, Você me vê assim, tá tudo bem, mas outras pessoas não veem isso. Tá tudo bem também. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu uma pincelada geral, mas você consegue dar uma definição de mentoria? Você consegue dar uma definição de mentoria? Sim. É, não existe uma definição, né, correta, certa, tá? Mas assim, tem várias definições. Mas eu defino a mentoria como a arte de gerar benefício às pessoas, Maravilha. sabe? É isso. Então, aí você pode usar, por exemplo, o diálogo, você pode passar instrumentos, você pode passar ferramentas, você pode ser um pouco consultor, você pode ser um pouco amigo, você pode... Então, você começa a se moldar como um mentor do teu jeito. Então, cada um se torna mentor único, né? Por exemplo, um engenheiro pode ser um mentor, um advogado pode ser um mentor, um padre pode ser um mentor. Então, cada um ele vai montando a sua mentoria. Então, ele tem um começo, meio e fim, e ele usa o que conhece na vida, o que ele incorporou na vida, sabe? E ele leva também os instrumentais que eu criei. Então, eu criei um sistema, né, que se chama Sistema ISO. Né? Então, o Aham. sistema ISO, ele significa assim, ferramentas para que a pessoa possa ser isomórfica. E isomorfismo significa coerência. Então, eu me torno uma pessoa mais coerente com a vida. Então, isso significa o quê? Você pegar as leis da vida, tá? E aplicar isso no teu dia a dia. Então, uma lei da vida, por exemplo, é simples. Tudo é movimento. Isso é óbvio. Está na cara que tudo é movimento, né? Mas, né? Mas as pessoas veem o mundo como estático, como parado. Né? Eu chego numa cidade, eu vejo a cidade, São Paulo. São Paulo é uma cidade que está lá. Mas eu não percebo que eu crio São Paulo naquele momento. Então ela surge na minha mente do meu jeito naquele momento. Então eu sou criador da minha realidade. Tá? E isso muda de momento a momento, porque nosso cérebro muda, os nossos circuitos neurais mudam, os nossos átomos mudam. Então, você vai começar a ver que o planeta também muda do dia para a noite, e isso gera o ciclo do dia e da noite. Então, tudo que está no planeta segue a ordem planetária. Então, tem uma lei universal de ciclos em que tudo que a gente faz na vida é dentro de um ciclo. Então, tem ciclo disso, ciclo daquilo, ciclo da amizade, ciclo dessa live, ciclo não sei o quê. E cada uma está no seu momento, e alguns ciclos começam, outros estão no meio e outros vão chegar no final. Então, se a pessoa tem uma visão dinâmica da vida, ele vai saber que ele não precisa ter resistência às mudanças, que ele não precisa ficar preso ao passado, tá? Porque ele ampliou a sua visão para uma visão mais ampla de acordo com as leis da vida. Isso é uma coisa. Né? Assim, Não, isso também não se cabe aplica então, para né? relacionamentos. Fala. Não cabe então a música, a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Isso é o maior Porque blefe do mundo. essas pessoas batem no peito para dizer, não, eu sou assim mesmo, eu não vou É, mudar nunca. Isso é um grande entrave à evolução e à felicidade, não é, é o maior Marcos? entrave. Não é um grande, é o maior. É o maior, porque a pessoa ela não consegue entender que ela precisa ser responsável pela vida dela, né? E que ela cria o mundo, e se o mundo é infeliz, ou mal, ou feio, ou bom, isso é criação dela, É sabe? espetacular. Aí que a pessoa começa a virar chave. Pô, mas não é o outro que me incomoda? Sou eu que me incomodo com o outro? Então o problema está em mim, não está no outro? Aí eu começo a ter autorresponsabilidade.
sabe? É isso aí. É É, muito, muito esse é um determinante. ponto, assim, né? Tá ok? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou um pouco, a sua definição de mentoria é espetacular, né? Entregar benefícios a outra pessoa, porque destrava essa cabeça que a gente tem, né? Às vezes É, muito é, travada mesmo, muito travada. enxergando e abre a sua visão. Agora, em termos práticos, vamos falar em termos práticos. Para que serve uma mentoria? Na minha vida, vamos supor, eu estou muito satisfeito com a minha vida. A mentoria vai me ajudar em quê? Tá. Ela pode ser uma profissão, então uma pessoa pode viver de mentoria, tá ok? Isso ela seria assim uma coisa básica, assim. Mas a mentoria só pode ser feita por pessoas que amem outras pessoas, que tenham amor ao ser humano, sabe? Porque se eu não gosto de pessoas e vou trabalhar com pessoas, eu vou continuar insatisfeito, né? Então, assim, no momento que eu estou aqui pronto a beneficiar uma pessoa, eu abro o quê? Eu abro a minha generosidade natural. Eu sou generoso, tá? E cada vez que uma pessoa é generosa, ela se sente bem. Então, É, a generosidade, ela é fonte de felicidade. Então, você vai ser mentor porque você quer ser feliz. Então, todas as profissões, tudo que a gente escolheu na vida, isso sempre tem como pano de fundo, ou primeiro impulso, eu quero ser feliz. Né? Mas só que as pessoas buscam felicidade em coisas externas, em ganhar dinheiro, em fazer isso, fazer aquilo, ter status no mundo, enquanto que essa é uma felicidade muito passageira. Mas existe uma felicidade natural interna do ser humano, né? Que já está presente desde o nosso nascimento. Então, essa felicidade, ela surge ou ela se manifesta quando a gente diminui o ego. Eu, sabe? Eu, advogado, eu, engenheiro, eu, o bom, eu, não sei o quê. Eu preciso tirar esse ego um pouquinho para que surja alguma coisa natural, que a nossa felicidade é natural. Então, a generosidade é algo que gera para nós, né, essa felicidade incondicional, né, o que a minha filha está falando ali, a bioquímica das emoções. eu ia Tá? falar isso. É, Ia citar, então, é a sua filha, né, que fala bem aquilo. Ela está isso, citando aqui, ó. Toda vez que ampliamos a nossa consciência, estamos olhando a partir de um novo campo de energia. E esse é o salto. Mudar a energia e consciência que sustenta o nosso modo de olhar. E aí, exatamente, segundo ela, gerar benefício ao outro gera a nós a felicidade incondicional. É exatamente o que eu acredito exatamente, também. A exatamente, felicidade absoluta está. Essa felicidade que você fala de conquistas é a felicidade relativa, mas a felicidade relativo. absoluta é quando a gente leva as outras pessoas a serem felizes, né? E isso é fundamental. É, e esse seria o principal ou o mais importante propósito de um ser humano. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando um propósito de vida, uma razão de viver. Tá? Então, o propósito, o maior propósito que pode haver para uma pessoa é gerar benefício às pessoas. Por isso que eu digo assim, ser um mentor, ele tem essa característica de gerar benefício aos outros. Porque daí a coisa flui, a coisa vai. Agora, se for só para eu ganhar dinheiro com mentoria, não, isso não é uma boa motivação. Isso aí não vai funcionar, né? Porque trava tudo de novo. Aliás, a pessoa já está travada. Então, eu tenho que entrar com uma clareza de intenção desde o início, de gerar benefício, né, ao meu mentorado. E isso é maravilhoso, é fantástico. Você propiciar uma visão nova, mostrar que existe algo novo, que existe um universo, que nós e o universo somos um só, que Deus está em mim, eu estou em Deus e somos um só. Ou seja, eu sou a própria criação, sabe? E aí você começa a se livrar de um monte de lixos mentais, tá? Que travam a vida. E aí a gente começa a trabalhar
vários aspectos da vida. Por exemplo, uma mentoria trabalha a vida dois, trabalha relacionamentos humanos, trabalha gestão de mudanças. Né? A gestão de mudanças é aqueles negócios dos ciclos. Então, a cada 7 anos, mais ou menos, uma pessoa faz grandes mudanças na vida. Tá? Então, o mentor sabe disso. E quando a pessoa não vive o novo, sabe o que acontece? A pessoa ela começa a ficar deprimida, não está bem, tem algo faltando na vida dela, porque ela não está em consonância com o que a vida pede. Então, o mentor não trabalha com a pessoa o que ela quer da vida. Ele trabalha o que a vida quer dele, sabe? O que a vida está te pedindo hoje? Opa, aí muda tudo de figura, porque tu sai do ego, tu te conecta com algo muito maior, do qual nós já somos parte integrante, aonde a gente se sente pleno e inteiro. Né? Esse é o ponto. Deixa eu te perguntar. Você já deu mais ou menos um panorama, mas quem deve recorrer à mentoria? Quem são as pessoas que podem e devem recorrer porque vão se beneficiar? É claro que todo mundo deve recorrer à mentoria. Isso, para mim, é mais claro como 2 e 2 é igual a 4. Pelo menos quando eu aprendi era assim, né? Era assim. Agora já não é mais. Eu não sei. Mas quem que realmente, neste momento que nós estamos vivenciando, de uma enorme mudança cíclica no mundo, no nosso mundo, quem que você Exatamente. acha que deve procurar um mentor para ter essa transformação? Em primeiro lugar, todo mundo que está encrencado. Que é encrencado? É encrencado. Porque a gente cria encrenca na vida da gente, né? Nós somos os autores da nossa encrenca. Os nossos conflitos são criados por nós, sabe? Então, quem está precisando resolver uma questão, procura um mentor. Ou, vamos supor, uma pessoa precisa tomar uma decisão. Vamos pegar um empresário. Ele precisa tomar uma grande decisão na vida dele. Aí o mentor é uma pessoa que pode estar ali ajudando aquela pessoa no processo decisório, trazendo assim os diversos pontos que estão conectados a essa decisão. Então, quem precisa tomar decisões, quem quer uma vida melhor, quem está muito encrencado, quem está em grandes dificuldades, tá? Mas não é, digamos assim, para pessoas que estão com uma determinada doença mental, alguma coisa assim, né? Então, a mentoria ela não tem um processo psicoterapêutico. Né? A mentoria é terapêutica, porque faz bem, mas não é psicoterapêutica. Tá? Então, assim, cada vez que você, por exemplo, quer mudar alguma coisa na sua vida, melhorar um relacionamento, tomar as decisões, como eu estou falando para você, né? Então, um mentor, ele pode ajudar muito. Mas existem vários tipos de mentores. Existe mentor, por exemplo, de negócios, tem mentor de tomada de decisão, tem mentor de financeiro, tem mentor educacional. Tá? Então, as pessoas têm expertises e elas pegam essa expertise e juntam isso com o quê? Eles juntam isso com a mentoria. Tá? Então, um engenheiro pode ser mentor de técnico, por exemplo, de ajudar outros engenheiros numa determinada técnica. E assim vai. Agora, o que é importante? Que junto com uma mentoria técnica, por exemplo, precisa trazer a mentoria humana. Precisa trabalhar o fator humano, porque se eu for só técnico, eu sou um professor. Isso não vale. Eu preciso ajudar aquela pessoa a entender claramente com uma nova mentalidade o uso daquilo. Eu preciso ajudar a pessoa a criar climas adequados no mundo para que aquilo que ele está recebendo, que ele possa aplicar muito bem na vida dele. Sabe? Então, não é só a técnica, que é o caso do advogado, né?
sabe? O advogado muitas vezes só está preso na lei, porque a lei é isso, porque a lei é aquilo, você tem que entrar com uma ação, porque você vai ganhar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e fica dentro desse processo, assim, pequeno, e não ajuda a pessoa, digamos assim, a transcender, muitas vezes, a necessidade de uma determinada ação, porque às vezes não precisa. Olha o que Às a vezes sua filha está falando aqui. é o Por cliente que exemplo, está com... Né? ela está falando, pense que um advogado que atua como mentor pode beneficiar imensamente, pois o cliente Exatamente. não quer saber as leis, porque isso é o advogado que sabe, mas o cliente precisa saber como lidar com isso na sua vida. Então, como ele tem que ter um entendimento é, multilateral do problema daquele cliente. Exatamente. Porque às vezes aquele cliente é orgulhoso, eu me senti ofendido, porque não sei o quê. Aí ele vem com essas pataqueiras, porque ele só pode se sentir ofendido se ele der poder para o outro. Daí ele quer entrar com uma ação, entendeu? Então isso é má fé, muitas vezes. Então o advogado ele pode ajudar as pessoas a melhorar seus relacionamentos, a ela saber que ela não precisa se sentir ofendida com nada e que aquilo não tem tanta importância assim na vida dela, sabe? E assim muitas e muitas coisas podem ser melhoradas no mundo jurídico, né, a partir do processo relacional e entender a mente humana, E né? deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho percebido muitos colegas advogados que estão meio na encruzilhada. Nesse momento não sabem exatamente o que fazer. Alguns muito desgostosos, dizendo que a carreira está muito ruim, outros dizendo que tem muito advogado. Que você acha? Esse é uma situação que ele deve procurar um mentor? E aí eu vou já Sim, emendar, pera, eu já vou emendar na pergunta do Anderson Viana, que está perguntando: coaches podem se tornar mentores? com Então vamos certeza. lá, responde as duas. É. Eu digo assim que coaches podem se tornar mentores, né? A formação de coaching no Brasil hoje, ela é uma formação extremamente mecanicista ainda, sabe? Né? Então a pessoa aprende muita fórmula, ele aprende a aplicar testes, ele fica preso digamos, a um assessment, por exemplo, né? Então, não estou dizendo que não ajuda, mas ele é algo empacotado. E a mentoria, ela abre, digamos assim, o campo de abrangência. Eu vou trabalhar mais a felicidade, um pouco mais a alma da pessoa, a consciência, a ampliação de consciência, o que dentro do coaching praticamente não existe, né? Coaching Qual que é a nasceu grande porque diferença entre mentoria e coaching, você acha? é, é assim, ó, o coaching ele nasceu assim como uma fórmula para tornar para as pessoas terem performance. Nasceu com Tim Galway, né, que era um coach de tênis. Então, Uhum. ele ajudava os jogadores de tênis, ensinava a jogar tênis. E ele criou lá uma determinada metodologia, né, em que a pessoa unificava sua mente e ele não pensava no jogo. E quando o jogador não pensava no jogo, ele jogava bem. Ele dizia assim: você vai ter performance quando você não pensar no jogo. Então, eles ganhavam todas as partidas, né, através de um mecanismo mental. Então, assim, a história do coaching nasceu para ter performance, para ganhar jogo, para ganhar dinheiro, para poder ganhar isso ou aquilo, ou não sei o quê. Né? Ele tem muita essa visão, assim. Não estou dizendo que todo coach não pode, não seja um mentor natural. Alguns são. Mas seria muito bom que todos os coaches se tornassem mentores também, porque ampliariam o seu campo de ação, trazendo o fator humano. Porque assim, ó, nas empresas, se você fala, por exemplo, de uma empresa ela é querida, né, pelo seu público, ou um profissional, ele vai ter alta performance quando ele tem o aspecto técnico conhecido junto com o aspecto humano.
Então, uma coisa é gestão, outra coisa é liderança. Então, gestão é ter resultados, liderança é lidar com pessoas. Então, quando esses dois se juntam, e sempre vão tão juntos, tá ok? Aí, então, a pessoa entra numa alta performance, quando ela é bom nos dois. Ele é bom na gestão e bom na liderança. Então, ele atinge uma área de alta performance. Tá? Então, seria basicamente isso. Mas agora, a, a, a alta performance, ela depende 80% da liderança ou do fator humano e 20% do técnico. Vamos trazer isso para a Uau! advocacia. Vamos trazer isso para a advocacia. Então, aquele advogado que só entende de leis, quer aplicar as leis e é uma pessoa seca e só faz leis e petições, etc., etc., ele está só nos 20%. Ele não consegue se relacionar bem com o cliente, não consegue criar, ele não consegue criar um clima adequado para ele ter novamente outros clientes, ou daquele cliente anterior buscá-lo de novo, porque ele não atrai. Né? Ou um Então, clima assim, organizacional interno no escritório também, né? totalmente, totalmente. Então, assim, um escritório, um advogado, ele precisa ter um clima de confiança, porque o que vale é a confiança do cliente nele, e não o conhecimento de leis. Ah, sem Claro dúvida. E que eu conheço conhecimento de advogados, leis por é 20%, exemplo, né? É eu conheço 20%. advogados que não eram tão bons tecnicamente, mas eles eram tão empáticos que eles tinham E, clientes aos borbotões. Agora, vou voltar à minha exatamente. pergunta, vou voltar à minha pergunta anterior. Esse advogado que está na encruzilhada, que está se queixando que o mercado está saturado, mas a advocacia não era mais como antes. Ele deve procurar uma mentoria? Com certeza, ele deve procurar, porque ele pode, digamos assim, ele não está sendo muito procurado ou ele não tem tanta clientela, porque ele não gera um diferencial. Porque se ele oferecer um diferencial qualitativo para os seus clientes, ele vai ser procurado novamente, porque ele é diferenciado. Eu É, falo isso lá no Enchendo a Banca e eu até mostro uma. É claro que identificar um diferencial é uma coisa tão sutil e algumas pessoas pensam que ele tem que fazer alguma coisa que é do arco da velha, que é espetacular, que tem que ser diferente em tudo, mas às vezes é só uma pequena sutileza. E aí a gente volta o início da nossa conversa, né? A importância de ele se conhecer para ele saber identificar estas sutilezas do que ele pode ser diferente, porque todos os seres humanos são únicos. E ele pode usar isso ao favor dele. e essa sutileza ela é 4 letras. É amor. 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 Se ele Espetacular. vibra amor, ele tem tudo, sabe? Porque aí ele Uhum. vai mudar a relação dele, ele vai mudar a forma de atuar, de ver o mundo, né? O mundo se torna maravilhoso, ele vai começar a entender que o mundo ele é abundante, ele não é, né? Então tem lugar para todo mundo, porque a abundância está aí, né? Agora, se ele vive com, digamos assim, esse esse modelo de escassez, tá, né, mudou tudo, agora não tem mais lugar para ninguém. Então, ele vai criar essa realidade e não vai ter cliente, porque ele cria essa realidade. Porque essa Parece que você realidade é o assistiu. clima dele. Né? O Parece que você clima assistiu a dele. minhas aulas lá no Enchendo a Banca. Parece que você assistiu a minhas aulas no Enchendo a Banca, porque é exatamente o que eu falo. Pois é isso aí. Exatamente, exatamente Exatamente isso. isso. Essa talvez, e quando você passou por esse processo de mentoria, e quando eu passei pelo meu processo de coach, que a minha coach ela foi coach, mas meu mentora, porque ela me direcionou, e o coach em tese, coach puro não direciona, né? É, Sim. talvez se a gente tenha enxergado, mudado esta visão, saído desse pensamento de escassez, de que é ou eu ou você,
Que se você ganhar, eu perco, e se eu ganhar, você perde, e não é assim que as coisas funcionam, E não é para assim. essa mentalidade da abundância, não Isso. é? E, E da e, e, cooperatividade, né? Da cooperatividade de um advogado com o outro, né? e é Olha possível que treinar isso, interessante, né? amor. É. É possível Olha só treinar que isso, né, interessante. Marcos? É. Pois é, é isso. Não Olha dá que para interessante, treinar amor, né? essa O mudança de coração pensamento, não dá para ser aberto. treinada? Como é que é? Essa mudança de mentalidade, não dá para ser treinada? Ela precisa ser apresentada para a pessoa, sabe? Por isso que um mentor apresenta algo novo, tá? Porque enquanto você não for apresentado para algo, aquilo não existe para você. Não existe. Então, é assim, né? Um mentor é aquela pessoa que já tem uma certa experiência e que já tem algo novo a apresentar. Por isso que os instrumentais, né, que eu passo para as pessoas, eles sempre são instrumentais que têm uma visão ampla, que fazem com que a pessoa abra a mente. Por exemplo, aquela história dos ciclos que eu te falei. É evidente, mas as pessoas não enxergam ciclos. Elas querem tudo para sempre, tudo direitinho, tudo nos conformes. E a vida é mudanças constantes. Então, ela não sabe se lidar em ambientes de mudança, mas precisa aprender. Então, você mostra isso. Você mostra Você que pode explicar existe um energia. pouco? Você pode explicar um pouco essa coisa dos ciclos para a nossa audiência, que é muito importante? Sim, os ciclos é um instrumento importante, né, que eu ensino para as pessoas que fazem o curso, tá? Porque assim, os ciclos eles estão sempre presentes e tudo que você começa um ciclo. Esse ciclo ele amplia e morre, né? Ele pode ser um ciclo rápido, por exemplo, tomar um cafezinho, né? Você começa a tomar o cafezinho, toma o café e termina, mas é um ciclo. Tá? Então, existe ciclo para tudo. O ciclo de um cliente, o ciclo entra no escritório, daí um dia aquele cara vai terminar seu processo ali com aquele escritório e termina. Então, é um ciclo. Então, todos os ciclos que começam, terminam. Todos os ciclos começam e terminam. Então, essa é a visão dinâmica. Né? E que eu não posso ficar preso a um passado e nem preocupado com o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Porque a vida é probabilística, sabe? Então eu aprendo a viver o momento presente, aprendo a estar no agora e Legal. observando como que as coisas se desencadeiam por si mesmas. Porque assim, ó, o ser humano ele não tem controle sobre os acontecimentos, né? Você não tem nenhum controle do que acontece. As coisas acontecem e nós não tem controle. Mas eu posso controlar o quê? A mim mesmo, sabe? Como que eu ajo no Perfeito. mundo, né? Como que eu reajo no mundo. Então, isso, sabe, é uma coisa assim fantástica. A pessoa aprende que ela é responsável pela vida dela. Então, ela não precisa mais ter rompantes, não precisa mais achar culpados, não precisa mais reclamar do mundo. Então, ela entra numa outra esfera aonde, né, as coisas são muito mais fáceis e muito mais felizes, tá? Provavelmente você foi mentor da Marta, né? Porque ela está dizendo assim: esse homem é uma luz de bondade. É, que bacana. E aí, a sua filha está trazendo também para nós que você falou do amor, né? Que o amor é o coração aberto, postura servidora, com a real intenção de beneficiar pessoas. É exatamente É, isso. Fantástico. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar mais uma. Você pode até comentar sobre essa questão do amor. Porque já a gente, daqui a pouco eu vou ter que te liberar, porque você tem outro compromisso e graciosamente cedeu essa hora para nós. Mas eu queria que você explicasse mais ou menos esse ciclo da mentoria. Como é que funciona mais ou menos? tá. Para as Por pessoas exemplo, saberem. cada sessão é um ciclo, tá ok? Cada sessão é um ciclo. Agora, o ciclo da mentoria também é um ciclo, né? É um ciclo de 10 sessões. Então, a gente fala um ciclo de 10 sessões, dentro do ciclo grande tem 10 sessões. Ou pode ser 12, ou 8, ou 7, depende muito do objeto da mentoria, né? Então, a pessoa, ela passa pelo ciclo. Agora, o que acontece quando você chega no final do ciclo?
existe uma incorporação da experiência. Tá? Cada vez que você atender um cliente, cada vez que você der uma aula, cada vez que você fez uma reunião da BNI aí, né, você aprendeu algo. Então, isso precisa ser retido dentro de você, que a gente chama de potencialização. Né? Você se potencializa. Então, você tem uma energia potencial para fazer mais do que você fazia quando você começou o ciclo. Eu posso soltar aquilo e ir além do ponto que eu estava. Então, todo término de ciclo, ele cria um novo modelo mental, incorporando a experiência vivida e a aprendizagem vivida. E assim é que a gente evolui. Né? Por exemplo, a pessoa que só corre para tudo que é lado, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Ele não dá tempo de incorporar a experiência do dia, ou a experiência de um processo. Ele não se torna forte. Então, ele não pode evoluir, ou não pode ser promovido na organização. Ou é o advogado que não pode nem fazer concurso público, porque ele não tem a incorporação da experiência. Ele está tão absorto na rotina que ele não consegue se dissociar para olhar para aquilo e ver, olha, eu tenho pontos de melhoria, eu tenho pontos fortes e pontos de melhoria. Eu percebo que o mentor é determinante para dar esse olhar para a pessoa que está sendo Sim, mentorada. exatamente. Né? Por exemplo, mostrar uma lei da vida, que são os ciclos, mas a lei da vida é que também nós criamos o nosso mundo. Então, eu posso caminhar no mundo de uma forma centrada, condutora, né, de autorresponsabilidade, ou eu posso ser uma pessoa descentrada. Eu estou sempre reclamando da vida, reclamando dos outros, botando culpa nos outros. O problema é o sistema jurídico, o problema é o desembargador, o problema é não sei quem. E aí eu só estou criando reclamações e não busco solução. Então, centramento é algo que você cultiva. Né? Você aprende o centramento e você cultiva o centramento. As artes marciais são para isso. Né? Em que você vai sempre lutar com o centramento. Então, é um estado atento, é um estado pleno, em que eu não estou viajando por aí. Né? Então, eu estou, digamos assim, sempre com a minha condução na minha mão. Né? E eu não perco isso. E cada vez que eu perder o centro, eu reclamo de alguém que me deu uma fechada no trânsito, eu já perdi o centro, porque eu dei poder para o cara sobre mim. Meu centro já está no outro. Aí eu preciso recuperar o centro. Tá? Então, centramento, saber viver o agora, entender que a vida tem ciclos, que nós temos toda uma dinâmica mental funcionando agora, né? E que essa dinâmica mental ela pode ser trabalhada, né? Você pode desenvolver campos mentais, desenvolver novos circuitos neurônicos, né? E a própria mentoria ela gera novos circuitos neurônicos em cima dos circuitos antigos. Então, você tem novos circuitos neurônicos e isso muda a tua realidade. Muda a tua realidade. De fato, esse processo de passo a passo, eu enxergo, né, como uma escada mesmo, né? Você tem o primeiro passo, você ganha, sobe um degrau. E aí você já está um degrau mais acima. E aí, Isso, no isso. próximo ciclo, opa, você sobe outro. Então você já evoluiu um pouco mais. É gradativo, eu diria que nesse aspecto é quase indolor, porque quando se objetiva e chega a ser uma coisa assustadora, quando você tem um ponto a alcançar e você se sente muito distante, né? Essa gradação, ela tira até a angústia desse objetivo, vamos dizer Sim. assim, não é isso? Né? É, Esse passo a passo. é. A gente vai caminhando, né? E cada pessoa, ela caminha do seu jeito, né? Segundo as suas memórias, segundo, né, as suas marcas mentais que ela tem. Então, a gente nunca sabe até que ponto uma pessoa vai evoluir no mundo, mas o importante é estar no caminho. O importante é caminhar, não é aonde você chega. Porque a vida é sempre o caminho, não é o destino. Porque, no fundo, nem tem destino, né? A gente só está caminhando, né? A gente só caminha.
Então, o caminho a vida é o caminho, né? É estar caminhando. Né? Tem gente que vai ficar, tem coach que vai ficar bravo comigo. Eu ensino a pessoa estabelecer metas do que ela quer alcançar. Mas Sim, é sim. que mas é Não, muito tem. diferente do que você está dizendo, porque se ele não faz isso, ele não percorre nem o caminho. Ele fica parado. É. Mas tem um detalhe. Por exemplo, na felicidade comum, tem metas. Na felicidade incondicional, não tem meta. É só É isso. felicidade independente. Então, você precisa ter a felicidade verdadeira dentro de você e, ao mesmo tempo, ter uma meta. Mas, se você não alcançar a meta, você não fica mal. Se eu alcancei a meta, está bem. E se eu não alcancei a meta, também está bem. Também está bem. Esse é o ponto. Esse é o E ponto. aí você entende, não era não era o momento de eu chegar àquele ponto, mas eu vou continuar perseguindo, ou então percebo que, opa, talvez eu esteja indo para o ponto errado, vamos redirecionar isso. Eu acho Isso, que o perfeitamente. acompanhamento do mentor com esse olhar holístico que a gente gosta de dizer, junto com o mentorado, é determinante para É ele. determinante. Porque às É, vezes ele não enxerga isso, né? não enxerga. Então, nós, mentores, nós somos catalisadores. Nós estamos ali Isso. do lado da pessoa, né, fazendo com que ela faça o processo dela. Mas nós somos aceleradores do processo. Né? Nós não interferimos muito na vida da pessoa, mas ela passa a ter condições de tomar decisões, né? E o catalisador, isso é na química, né? Você, por exemplo, a água, ela é um catalisador, ela permite reações químicas mais rápidas, mas não participa. Então é assim, nós somos catalisadores. Talvez a pessoa numa vida ou numa mentoria ela caminhou por 5 vidas, sabe? Ela caminhou muito. Tá? Sabe? É isso aí. Então, a verdade, né, é que nessa nossa caminhada a gente não precisa estar sozinho. E eu não sei onde foi que as pessoas acharam que estar sozinho era melhor. Provavelmente as pessoas que foram impregnadas pelo esse pensamento da escassez que surgiu há muitos anos, né? Inclusive, a gente um dia vai ter uma discussão filosófica sobre isso, mas é um grande entrave do desenvolvimento das pessoas, né? Olha só, a Tace está falando assim, que aprendeu com você sobre as diferentes felicidades. E nas primeiras aulas de formação do coaching em 2011, e foi uma grande revelação que é presente até hoje para mim. É exatamente isso, é o processo do que o Marcos gosta de fazer com que os mentorados, os coaches dele, tenham essa clareza, né? É, que eles busquem, digamos, a felicidade do mundo, que é a felicidade condicionada, mas que saibam ser felizes internamente o tempo todo. Né? Por exemplo, aquela história da pessoa que quer estar sozinha. Né? A Martha Rubin escreveu ali, ó, a gente não pode estar sozinho. Ninguém É está isso. sozinho. Porque nós somos interdependentes. Eu só existo porque você existe. Né? Eu só existo porque tudo mais existe. Porque senão eu não poderia existir. Né? E porque nós estamos interligados através, digamos assim, da consciência universal. Então, tem uma consciência universal que permeia tudo, que está em nós, está em você, está em todo mundo, e essa consciência é que cria a gente. Então, eu sou você e você é eu, nós somos iguais, temos uma única origem. Sabe? Então, não tem como estar sozinho, eu não tenho como estar dissociado do mundo ou dissociado da sociedade, dissociado. Eu faço parte desse todo que está aí, né? Que está aí, não tem como a gente ficar sozinho, né? Não tem como. E do universo, né? Do universo como um todo. Do universo, do universo. Mal, Eu e o universo mal, somos um só.
mal sabem as pessoas que o que elas fazem está reverberando em outros lugares, assim, quase que imediatamente, né? Marcos, Inclusive em realidades paralelas. Mas aí a gente mas vai voar muito. Nós vamos eu voar gosto muito aqui, de né? Vamos voltar para o chão aqui. eu gosto de pensar, a melhor figura para mim do mentor é aquele do Star Wars, que tem o Jedi, né? E tem o aprendiz de Jedi. É a melhor figura, né? O mentor vai acompanhando aquela pessoa até que ela esteja apta a seguir sozinha e depois essa pessoa ser mentor de outra pessoa, né? Porque é esse Exatamente. então, as pessoas, a gente quer que a pessoa se desenvolva em determinadas vários aspectos e para que ela também desenvolva outras pessoas logo em seguida. Isso. É verdade, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tá? Então, digamos assim, eu sempre falo para os meus alunos que ele deve dar alta assim, para o seu cliente o mais rápido possível, né? Porque as pessoas precisam aprender a caminhar sozinhas, né? Então, por que existe mentoria? Mentoria existe porque é uma bengala. As pessoas não sabem se conduzir, têm dificuldades no mundo, né? Tem uma, digamos, uma grande dificuldade. Então, a mentoria ajuda as pessoas a caminhar. Mas assim que a pessoa caminha sozinha, larga a pessoa, né? E não fique sendo guru, retendo as pessoas e tal. Ou ter tantos seguidores na internet, sabe? É uma coisa linda, bonita. Mas, na realidade, você está aprendendo as pessoas. Tá? Você tá dizendo para as pessoas, façam como eu quero, façam como eu faço. Né? E isso, às vezes, não é muito bom. Né? A pessoa Não, precisa ter a autocondução. certamente não é bom. Marcos, infelizmente a gente vai ter que acabar porque você tem outro compromisso, mas aí eu quero que você deixe um recado final e quero que você convide as pessoas para essa aula que você vai dar agora daqui a pouquinho. Vamos acompanhar, então fica à vontade para o seu recado final. Já fica com o meu agradecimento ó, de coração, porque foi demais. Eu gostei Ah, muito foi bem legal, né? da Foi nossa boa essa conversa. conversa, né? É que a gente tem muita coisa em comum, né, Eduardo? A gente tem muitas visões em comum, muita coisa em comum. Temos. Então, isso é muito legal. E a nossa função é ativar nas pessoas aquilo que elas podem fazer de melhor, né? E esse é o ponto, assim, né? Então, no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo quer ser feliz e talvez aqui cada um pegou uma coisinha que pode ajudar na felicidade da pessoa. Felicidade do mundo e felicidade plena, né? Só o fato de conhecer que existe uma felicidade plena natural, isso já é maravilhoso. Isso às vezes é uma vida, né, que você ganha, porque a tua felicidade está dentro de você e não está fora, né? E as pessoas estão sempre procurando fora, né? Então, assim, o meu convite para todo mundo que está aí agora é que vocês entrem agora no YouTube, tá, do Instituto Holos. Então, entra lá, YouTube Instituto Holos, Holos. Eu vou Vou dar a colocar aula aqui. número 2, está lá. Tá? Ela está lá. Então, eu vou trabalhar muito. Nós estamos na semana da profissão mentoria, né? Então, é uma semana que eu estou dando 3 lives. Ontem eu já dei uma, tá? E hoje vai ter outra e amanhã vai ter outra, em que eu estou explicando em maior profundidade o processo de mentoria. Então, quem quiser, entra agora lá no YouTube, né? No Google lá, entra no YouTube, no Instituto Holos, YouTube, vai chegar lá, tá bom? Está à disposição, está começando agora, nesse momento, ok? É, é isso aí. É que é uma aula Marcos. gravada, né? É uma aula gravada que está lá, mas eu preciso acompanhar o pessoal e dar um, né? Não, daqui a gente vai para lá. Daqui a gente vai para lá. Olha aí, Tá bom. obrigado, YouTube Instituto Olas, obrigado. Legal, então. E Ah, muito obrigado. Eu vi que tem muitos alunos aí, né? A minha filha, a minha sobrinha, vários alunos meus estão aí, nossa, um né? monte de gente vieram te Muito legal, prestigiar, porque assim, muito como legal. você transmite amor, o amor volta para você numa intensidade ainda maior, né? Não é isso? É, é É verdade, é exatamente. verdade.
É É isso. verdade. Meu amigo, Tá bom. Valeu. muito, muito agradecido. Legal. Valeu. Eu realmente foi sensacional. Eu tenho a sensação que a gente pode conversar por horas, Sim, sempre, claro. Vamos fazer outra e live, vamos fazer outras aí. vamos marcar. Vamos fazer. E a Vamos gente encher o vai. pessoal tanto que o pessoal todo mundo que vê as nossas lives vai para o céu, direto. Entendeu? Caminho para o céu, live nossa. Que legal, meu amigo. Tá bom? Parabéns, muito agradecido. E Tá eu, bom. é isso aí, pessoal. Eu tenho que dar uma excelente fim de noite para todos. Um forte abraço e vamos correr para o YouTube do Instituto Olhos. Brigadão, Marcos. Um forte abraço. Tchau, tchau, meu Então vamos amigo. lá.